desta live. E nós te pedimos, Senhor, venha abençoar poderosamente a igreja, despertando a consciência missionária de cada um. A consciência em orar, a consciência em consagrar a sua vida em jejum por essa causa, a consciência em contribuir e até mesmo a consciência em se colocar na linha de frente para ir, meu Deus. Temos várias atividades missionárias nessa igreja, em missões urbanas, missões locais, missões transculturais. E é importante que a igreja se envolva, desperte nesses dias a nossa vida, traz conscientização, conhecimento, meu Deus, porque as pessoas que têm aqui ministrado, elas não só têm conhecimento teórico, mas também experiência prática, conhecimento de causa, para compartilhar, Deus, com a sua igreja e trazer, Deus, esse crescimento, essa maturidade espiritual relacionada a missões, em nome de Jesus. Amém. Então, assim como foi feito aqui nas 2 últimas quartas-feiras, foram cantadas algumas canções sobre missões, eu quero hoje também fazer a mesma coisa. Amém? Por onde começamos aí, Kleber? Dai-me filhos? Tem uma canção da Fernanda Brum que fala: dai-me filhos se não morro. Uma história de Raquel e Jacó, mas uma história também minha e sua, porque a igreja ela tem que ter a sede de almas. Amém? Dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos se não morro. Dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos se não morro. Foi o clamor de uma mulher, o seu nome era Raquel. Tinha tudo o que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava algo mais. E adorando a ti, ó Deus, foi ouvida e um milagre aconteceu. É assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. Dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos se não morro. Dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos se não morro. Foi um clamor de Abraão, tu vieste ao seu encontro, lhe puseste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, ouvindo o teu chamado e obedecendo a sua voz. É assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. A família restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. Dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos se não morro. Dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos se não morro. Aleluia! Que seja essa a sua sede, sede de almas. O campo está propício, a Bíblia diz que o campo está maduro, o campo está branco, é tempo de nós lançarmos a rede, é tempo de ganharmos almas para o Senhor. Vinde a mim, vos farei pescadores de homens, diz o Senhor. Então aproveite esses dias turbulentos que estamos vivendo e fale de Jesus para alguém, amém? Glória a Deus. A passagem que abrimos o culto tem uma canção do Vencedores por Cristo também, que canta essa passagem, de todas as tribos, povos e raças. João Alexandre regravou essa canção. É uma canção antiga, mas muito edificante e que desperta o nosso comprometimento com missões.
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós a teu reino queremos dedicar oferta suave de amor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no seu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la, la 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 la. De todas as tribos, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós a teu reino devemos dedicar oferta suave de amor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la, la 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 la. Glória a Deus. Está aí a palavra cantada, Apocalipse 5, 8 e 9. Para que essa palavra seja uma realidade lá na glória, na eternidade, nós precisamos de cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem uma canção que nós aprendemos com o pessoal da Jocum, através do missionário Luciano. Antes dele ir para a África, eles vinham geralmente nos finais de semana evangelizar com a gente aqui. E nós aprendemos uma canção sobre Isaías, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim,
que disposto estou, levarei sua glória às nações. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou, levarei sua glória às nações. Levarei sua glória, levarei sua glória, levarei sua glória às nações. Levarei sua glória, levarei sua glória, levarei sua glória às nações. Pede-me e dar-te-ei as nações como herança você, como herança você, filho meu. Pede-me e dar-te-ei as nações como herança você, como herança você. Pai, eis-me aqui, envia-me às nações como embaixador teu, como embaixador teu. Pai, eis-me aqui, envia-me às nações como embaixador teu, como embaixador teu. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou, levarei sua glória às nações. Levarei sua glória, levarei sua glória, levarei sua glória às nações. Levarei sua glória, levarei sua glória, levarei sua glória às nações. Aleluia. Que você possa se dispor em nome de Jesus. Quando o Senhor clamar, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Que você possa responder como Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Sempre disposto, né? Glória a Deus. Para encerrar esse momento de louvor, nós vamos entoar uma canção que nós cantávamos nas nossas tardes de evangelismo na década de 90. Muito gostosa, por sinal. No meio da praça. No meio da praça, no meio da rua, em uma esquina ou em um batalhão, cante bem alto, cante bem alto, que Cristo é o único Senhor. Não vamos temer, nem recuar, nem nos regredir, nem nos afastar desta guerra, desta guerra. Vamos ganhar o mundo pra Jesus.
cabeça, não tenha vergonha de falar de Jesus. Fique de pé e cante bem alto, que Cristo é o único Senhor. No meio da praça, no meio da rua, em uma esquina ou em um batalhão, cante bem alto, oh, 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 cante bem alto, que Cristo é o único Senhor. Não vamos temer, nem recuar, nem nos regredir, nem nos afastar desta guerra, desta guerra. Vamos ganhar o mundo pra Jesus. Fique de pé, ergue a cabeça, não tenha vergonha de falar de Jesus. Fique de pé e cante bem alto, que Cristo é o único Senhor. Oh, oh, que Cristo é o único Senhor. Fique de pé. Aleluia. Que você fique de pé, que você anuncie as maravilhas do Senhor. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque não me envergonhe do Evangelho de Deus, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então fale de Jesus, proclame as maravilhas de Jesus. Amém, meu querido? Aleluia. Nós vamos orar agora, abençoando a vida da irmã Nívia, que vai estar nos trazendo a palavra. Ela veio especificamente de Sete Lagoas para trazer a mensagem ao nosso coração, a mensagem sobre missões, né? E gravar essa live aqui para poder abençoar a sua vida, a minha vida, que você esteja aberto para receber através da serva do Senhor. Pode vir até aqui, Nívia. Senhor, nós oramos pela vida da irmã Nívia, pedimos ao Senhor que faça dela um canal de bênção, um vaso de honra, um instrumento de justiça nas mãos do Senhor. Que nessa noite, meu Deus, ela possa falar com autoridade a palavra que o Senhor revelou à tua serva, que o Senhor já colocou nos lábios dela, poderosamente ao coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo através dessa live, destes poucos irmãos que estão aqui nesta gravação. Que em nome de Jesus o Senhor dispense o seu cuidado e o despertamento missionário na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor para vocês que nos acompanham pelo Instagram. Que Jesus os abençoe poderosamente. Amém? O Lúcio vai passar um vídeo que eu recebi há algumas semanas. E esse vídeo me impactou de uma maneira assim tremenda, tá? E a partir desse vídeo, eu vou explanar a mensagem daqui a pouco, irmãos. Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui na nossa comunidade de Gumbani, aqui em Moçambique, na África. Estamos para entrar na nossa sala de oração para orar mais uma vez pela sua vida com as nossas crianças. Mas, devido às medidas de precaução e segurança anunciadas pelo governo, nós não podemos ter todas as nossas crianças orando ao mesmo tempo. Tivemos que limitar o número, mas mesmo assim não queremos parar a corrente de oração. Nós sentimos que Deus colocou um peso muito grande no nosso coração para estar dando cobertura aos países do mundo afetados pelo coronavírus. E ainda que Moçambique não tenha nenhum caso confirmado oficialmente do vírus, mas nós estamos orando pela sua vida. Sinta-se abençoado e receba a cobertura de oração que tem subido aos céus desde Moçambique, na África, pela sua vida. Sinta-se abençoado em nome de Jesus.
Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Segunda Coríntios, capítulo 8, a partir do 1º versículo. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis na graça. Amém? Bem, a África, né, ela, em vista da Europa, em vista até mesmo do Brasil, já está surgindo alguns casos de coronavírus. E isso é uma desigualdade, irmãos, porque a África, ela sempre, em vista, né, em comparação ao restante do mundo, a miséria, né, é grande. E essas crianças, né, a partir de um projeto missionário, elas foram tocadas a orar. Assim como aqueles irmãos da Macedônia, né, quando Paulo estava ali com eles, das poucas posses que eles tinham, eles compartilharam numa oferta para os pobres da Judeia. Então, eles não olharam as condições de pobreza que eles tinham para ofertar aos irmãos da Judeia. Assim como, né, aqueles irmãos, aqueles missionários ali em Moçambique, em outros lugares da África, eles não têm olhado a situação de miséria, de desigualdade social. A estrutura deles é muito, muito aquém, até mesmo da nossa, porque o que está impactando muito, que está sendo um cabo de guerra na nossa nação, entre o presidente, entre as autoridades de saúde, entre os empresários, é a questão do isolamento social, que é claro que vai refletir na questão econômica. Mas o Brasil ainda assim, ele tem hospitais públicos com uma certa estrutura. Na África não tem. No dia 4 de abril, eu conversei com a irmã Adriana e eu perguntei a ela como que estava a situação ali em Guiné-Bissau. E ela disse assim: Nívia, o isolamento social aqui é total. Ninguém sai das suas casas. Irmãos, e ela foi falando que a alimentação daquelas pessoas, na maioria das vezes, quando tem, é arroz e peixe. Então, assim, eles não têm uma verdura, eles às vezes não têm um legume, e eles compram essa mercadoria em feiras livres, né? Em feiras improvisadas. E ela fala: Nívia, se essa
doença chegar ao país, vai ser um arraso, porque a população de Guiné-Bissau é 1,5 milhão de pessoas. E elas não têm como se proteger, porque aqui não tem saúde, aqui não tem saneamento básico, aqui não tem alimentação. As pessoas, elas não têm uma resistência física para poder se alimentar melhor, para poder o corpo resistir a essa enfermidade. Irmãos, diante da disposição daquelas crianças em estar orando pelos países atingidos pelo coronavírus, ali elas estavam orando pelo Brasil, pela América, pela Europa. E o que elas tinham diante da sua carência, da sua extrema carência, da sua extrema pobreza? A oração. Então, o título da minha mensagem é: a oração sempre será a chave da vitória. A oração sempre será a chave para abrir a porta da condição financeira, a porta da cura, a porta da provisão, a porta do levantamento de pessoas comissionadas a missões. E essas crianças, eu não consegui contar, mas eu acredito que devia ter pelo menos umas 40 crianças ali orando naquele salão. E olha que a irmã disse o seguinte: devido ao decreto e às restrições, nem todas as nossas crianças puderam estar aqui neste momento de oração. Mas nós não podíamos interromper esse projeto de oração. E aquelas crianças, elas não estavam ali brincando, elas estavam realmente ligadas na oração. E não estavam ali em pé, de qualquer jeito, elas estavam de joelhos, prostradas, com as mãos erguidas, orando. O que eu quero dizer com isso? Irmã, a missão, não somos nós que temos que ser comissionados? Sim, mas através desse gesto, dessas crianças, eu quero dizer para você que a Igreja do Brasil precisa despertar mais para missões. Nós precisamos estar mais disponíveis em oração. Sabe por quê? E como eu disse, a oração, ela é a chave da vitória. Ela que vai ligar a engrenagem, vai ligar o motor. Irmãos, as nossas crianças, elas são como vasos onde nós colocamos um conteúdo. Se você, como pai, como tio, como avô, não tem o hábito de orar, a sua criança não vai ter o hábito de orar. Quando chegar um momento de oração na igreja, você pode até fazer de conta que está orando, ela vai estar brincando com um coleguinha do lado. Sabe por quê? Ela não foi instruída a orar. A criança, ela é como um vaso que precisa ser preenchido. E nós devemos ter cuidado com o conteúdo que nós colocamos nesses vasos preciosos, que são as nossas crianças. Quantas vezes vocês já ouviram essa fala? Nossa, eu não sei, eu não entendo onde que esse menino aprendeu isso, porque aqui em casa a gente não tem esse hábito. Às vezes é o hábito de falar palavrão, às vezes é o hábito de contar mentira. Então, a criança, ela replica aquilo que lhe é ensinado. Se a criança não tem o hábito de orar, talvez em casa ela não veja os pais orando. Elas não têm um exemplo de oração. Em 1994, eu e alguns irmãos daqui, nós fomos a um congresso de jovens em Catalão, em Goiás. Na ocasião, vários pregadores, vários levitas, eles foram usados pelo Senhor para profetizar, a respeito do Brasil. Porque eles viam o nome do Brasil como brasa, algo que pega fogo. E o Brasil, ali naquele lugar, eles estavam proclamando, declarando que o Brasil seria
um celeiro para as nações. Então, como celeiro para as nações, em missões, nós temos que ser um celeiro de oração. Nós temos que ser um celeiro não só no ID, né, de ter pessoas, de ter obreiros para proclamar, né, a palavra do Senhor, mas nós também temos que ser um celeiro de contribuição. E aí você me diz o seguinte: numa situação que a economia do país pode entrar em colapso dentro de alguns meses, como eu posso contribuir financeiramente? Ora, irmão, missões é um tripé. Você ora, você contribui financeiramente e você envia. Então, se você não tem condições financeiras, faça como essas crianças. Orem, intercedam, comece a orar dentro da sua casa. Comece a plantar a semente da oração no coração dos seus filhos, dos seus netos. Porque aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com seus feixes com alegria. É isso que diz o Salmo 126. Se você não semear, o que você vai plantar se você não semeou? Ninguém pode semear, ninguém pode colher arroz se você semeou vagem. Ninguém pode colher tomate se você plantou jurubeba. A mesma coisa, irmão. Se você não está plantando a semente da oração, como que você vai encher os seus celeiros? Como que você vai quebrar os céus de bronze? Porque a oração, ela quebra os céus de bronze. Outra coisa, há um salmo que diz o seguinte, nós vamos abrir lá. Salmos capítulo 8, versículo 2. Salmos 8, versículo 2. Diz o seguinte: da boca de pequeninos e de crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Este versículo diz que da boca dos pequeninos, das crianças de peito, o Senhor, através do louvor, através da adoração, o Senhor levanta uma força espiritual para calar a boca do inimigo, para deter a fúria do inimigo. Então, era isso que aquelas crianças, na sua simplicidade, né, na sua escassez de recurso, mas na sua grande fé, porque elas estavam orando com fé, elas estavam suscitando forças para as nações que estão sofrendo com o coronavírus. Essas crianças, né, imagina, Tiago, né, o livro de Tiago fala lá no capítulo 5:16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5:16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, né, fala do poder da oração do justo. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo.
Então, a primeira coisa, nós devemos confessar os nossos pecados. A nossa oração, para ela ter um efeito, a oração para ela arrebentar com o céu de bronze, nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos, depois, orar uns pelos outros. E assim, irmãos, né? A palavra diz, para ser descurados. Porque tem pessoas que às vezes está dentro da igreja, ela está sendo abençoada, ela está recebendo a ministração, mas ela está com uma barreira no seu coração, por causa de pecado, por causa de mágoa, por causa do sofrimento. E a oração, quando nós confessamos nossos pecados, primeiramente nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos curados das nossas feridas, para que nós possamos ministrar no coração do nosso próximo, e eles também serem curados. E aí, depois disso, a oração do justo, ela tem muita eficácia. Se nós, como adultos, pecadores, comedores de arroz e feijão, como diz o pastor Wendel, né? Se nós confessarmos os nossos pecados e intercedermos uns pelos outros, a nossa oração tem uma grande eficácia. Imagina a oração dos pequeninos. Como diz o Salmo 8:2, que da boca dos pequeninos o Senhor suscita força para vencer o inimigo. E nós precisamos, irmãos, mover os céus no mundo espiritual, para que o ID do Senhor possa avançar. Nós estamos nas últimas horas, nós estamos prestes a ver o arrebatamento da igreja. Mas nós precisamos ainda avançar com o evangelho da fé, com o evangelho da palavra, porque muitas pessoas precisam ouvir o evangelho. Mas nós precisamos também, como comissionados a esta tarefa, né? A essa tarefa suprema, a essa tarefa importantíssima, que é a evangelização. Receber a cura, para que a palavra possa ter efeito na nossa vida. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que vão à igreja, mas a palavra, ela não faz mudança na vida delas, sabe por quê? Porque ainda não teve cura espiritual, ainda não teve transformação da cura interior. Então, essas pessoas precisam ser alcançadas pela oração. Nesse momento onde que nós não podemos ficar transitando pelas ruas, a oração, ela pode muito em seus efeitos. Você às vezes não pode ir trabalhar, você às vezes está numa férias forçada, às vezes você está dentro de casa, e aí você fala assim, mas o que eu posso fazer? Você pode orar, eu posso orar, nós podemos orar. E a nossa oração, a oração de um justo, pode muito na sua eficácia. Então vamos confessar os nossos pecados. Quando Salomão estava inaugurando o templo, o primeiro templo, né, estava ali os levitas, os sacerdotes, fazendo todo o cerimonial. De repente, né, foi instruído ao povo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então o povo tem que se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. Não é isso que diz lá em Tiago 5, confessai os vossos pecados? Confessar o pecado é se humilhar, meu irmão. Nós precisamos nos humilhar, precisamos confessar os nossos pecados para sermos curados. Depois que você se humilhar, que você confessar o seu pecado, você vai clamar, você vai orar para que Deus transforme, para que Deus mude uma situação. A oração, ela tem o poder de mudar situações, de mudar decretos, de mudar algo que já foi determinado. Lembra da cidade de Nínive? Nínive estava condenada à destruição. Mas quando ela ouviu, quando aquela cidade, quando aquele rei ouviu a respeito que só havia uma solução, eles
entraram em humilhação diante de Deus e clamaram a Deus. Então, nós precisamos, como igreja, clamar para que as missões possam crescer, possam expandir e as pessoas possam ser alcançadas. E a igreja ser sarada, porque as pessoas precisam ver uma igreja sarada, uma igreja transformada. Porque não adianta ficar repetindo palavras se nós não fazemos com que essa palavra se transforme o nosso coração. Serão apenas palavras, serão apenas palavras bonitas. Nós precisamos fazer com que essas palavras mudem o nosso ser, mudem o nosso eu. Então, nós precisamos humilhar. Então, nós precisamos crer que a oração, ela move a mão de Deus. Crer que a oração, ela pode quebrar os céus de bronze e mudar algo no mundo espiritual que nós não podemos ver. Eu vou relatar um pouquinho dessa palavra. O pastor Wendel me escalou para estar trazendo a palavra. E como ele disse logo no início, né, eu vim de Sete Lagoas para cá. Então, eu não tinha dito a ele que mudasse a minha data, porque eu estava na expectativa que eu ia tirar um banco de horas. Eu tenho um banco de horas de 40 horas, fora a folga de aniversário. Só que, como da área de saúde, eu não pude tirar essa folga, esse banco de horas. E aí, desde ontem, eu e o irmão Lúcio estamos pelejando para enviar a oração pelo YouTube da igreja. E nada, irmãos. Eu larguei serviço às 4h05. Eu estava numa unidade pertinho da minha casa. Cheguei em casa, preparei, né? Não fiquei com a roupa de serviço, coloquei uma roupa lá mais ou menos. E fui gravar o vídeo. Gravei o vídeo, irmãos. Terminei 6h15. Quando foi 6h16, a menina que divide o aluguel comigo chegou. E aí, acho que era 6h50 ou 7 horas, eu tentando enviar para o Lúcio o vídeo. E o vídeo não ia, porque no WhatsApp você tem que picar o vídeo. Eu tentava picar o vídeo e o vídeo não ia. Aí o Lúcio, manda então pelo YouTube. Estou eu tentando mudar pelo YouTube. Irmãos, eu comecei a mandar pelo YouTube às 20h50. Era 11h35, o vídeo ainda não tinha ido. Quando foi, aí o celular ficou ligado no Wi-Fi, quando foi hoje às 6 da manhã, está lá, 100% concluído. Agora era para enviar, não enviava, irmãos. Não ia. E aí eu falei assim, Lúcio, o jeito é eu ir para BH levar a palavra, porque não foi. Eu tentei pelo WhatsApp, eu tentei pelo YouTube, e eu não consegui, eu não sei se eu estou fazendo o processo certo. Então, vou para BH. Ore para que tudo dê certo. Eu liguei na rodoviária e eles mudaram os horários dos ônibus, mas os horários estavam bons. Tem 16, 16h30, 17, 17h30. Aí, a partir de 6 horas, de hora em hora. Beleza. Larguei serviço às 16h05. Deus foi tão bom que eu desci do ônibus. Na hora que eu virei a esquina, o ônibus estava vindo. Eu estava fora do ponto, sinalizei para o motorista, ele parou. Só que, assim que ele passou pelo engenho, ali na BR-040, o para-brisa do ônibus parou de funcionar. E aí o motorista teve que parar, porque estava chovendo, e ele não quis arriscar seguir a viagem. Aí ele começou a explicar, olha, o para-brisa deu problema, estou solicitando um outro ônibus, se ele não vier, vai vir um de 5 horas, nós vamos nele. Beleza. Nós ficamos parados 25 minutos esperando o outro ônibus. E eu estou assim, meu Deus, misericórdia, não é possível, eu não consegui enviar a mensagem, agora eu não vou conseguir chegar em BH. Irmãos, Deus foi tão misericordioso, veio o outro ônibus. E assim que nós entramos no ônibus, o ônibus das 5 passou por nós e, sumiu de vista. Mas graças a Deus eu cheguei aqui. Quando eu chego aqui no metrô, o ônibus está saindo de hora em hora. E está chovendo.
Mas, graças a Deus, cheguei a tempo. Então, irmãos, Daniel, né, ele ficou 3 semanas ali orando, pedindo Deus para mudar a situação do povo judeu, aquela questão da Babilônia. E ele não tinha a resposta da oração e aquilo já estava afligindo o coração de Daniel. Mas na 3ª semana apareceu o anjo e disse: desde o primeiro momento em que você dobrou os seus joelhos, o Senhor ouviu a sua oração. Então, nós precisamos insistir com a oração, irmãos. Nós precisamos persistir na oração, porque a oração, ela muda a situação. Tá? Outra coisa, irmãos. Vamos ler 2 Coríntios 8. 2 Coríntios. Não, irmãos. 1 Coríntios 1, 27. Desculpa. Segunda Coríntios 1, 27. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que eu quero compartilhar com esse versículo? Aquelas crianças, na sua simplicidade, como vasos em formação, como vasos que precisam ser preenchidos por conteúdos, Deus ali está nos dando uma lição de vida cristã, de caráter cristão, porque aquelas crianças, na sua simplicidade, né, na sua falta de conhecimento, de cultura, elas foram usadas tremendamente por Deus para impactar as nações. E a criança, ela é frágil, irmão. Nós temos hoje, né, uma corda. Numa ponta tem as crianças em formação e na outra ponta os idosos, que já têm uma carga de vida, porém, a resistência física, a resistência emocional para um embate, às vezes eles não têm. E nesse momento que vivemos, as crianças, fala para não deixar as crianças com os avós, mas são os avós que estão ficando ainda com os netos, né? Porque alguém tem que trabalhar na família. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, ele não precisa seguir uma lógica, não, para mudar uma situação. Ele precisa que nós creiamos na Bíblia, que nós carreguemos essa palavra no nosso coração e aqui na nossa mente. Deus não precisa seguir uma lógica. Gênesis fala que a Terra era sem forma e vazia. Então, nós sabemos que os planetas, eles têm uma forma circular. Todos, né, ou esfera, né, que também é círculo, todos os planetas do sistema solar, eles têm uma forma esférica, uma forma circular. Então, a Terra não tinha essa forma. A Terra não tinha conteúdo. A Terra não tinha nada. E Deus do nada fez a Terra e fez o sistema solar, e fez as galáxias, e fez a Via Láctea, e fez não sei... Obrigada, irmão. Então, a NASA vai lá e vai mandar uma sonda sem ter nenhum ser humano para pesquisar, e a fundo.
Deus não precisa de lógica, porque Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus precisa que nós creiamos na sua palavra e a colocamos em prática. Deus precisa que nós dobramos os nossos joelhos, humilhamos na sua presença, confessemos os nossos pecados, intercedamos uns pelos outros, para que haja uma mudança de vida, para que haja envio de missionários, para que haja levantamento de ofertas, para que haja curas, para que haja transformação em outras culturas, para que o evangelho de Cristo rompa com as culturas. Não é que a gente vai desrespeitar uma cultura de um país, mas nós precisamos que certos hábitos que nos condenam à morte espiritual sejam quebrantados pela palavra de Deus, sejam destruídos, aniquilados pela palavra de Deus. E para replicar a oração, é preciso que você repita a oração. Replicar quer dizer repetir várias vezes. Como pode se replicar um ato se você não coloca em prática? Como que nós podemos incutir nas nossas crianças, né, o ato de oração se nós não oramos? E a oração, ela é de suma importância para a missão, para missões. Então, muitas vezes, antes mesmo de enviar alguém, de sustentar alguém, de ofertar, tem que haver oração. Porque a oração faz com que surja recursos de onde não há, que o Senhor levante obreiros onde a gente não vê com os olhos normais. O Senhor pode trazer a existência, pode converter alguém que está no mundo e ele ir fazer missões. Então, oremos, oremos, oremos para que haja transformação, irmãos. Para que haja impacto no mundo espiritual, em nome de Jesus. Então, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos. E eu agradeço de coração a oportunidade de compartilhar essa mensagem. Amém? E, né, acho que o pastor ainda vai descer. Enquanto ele está descendo, vamos nos colocar de pé, nós que estamos aqui. Você que nos acompanha de sua casa, vamos orar agora. Né? Eu quero compartilhar duas coisas que a irmã Adriana colocou. Que ela queria estar aqui, vir este ano, não vai ser possível. O ano passado ela queria ter vindo, não foi possível, aí ela deixou para esse ano. Esse ano, devido a essa situação, ela só poderá vir o ano que vem. E nessa vinda que ela está programando ao Brasil, ela precisa de fazer os exames, né? Exames básicos da saúde da mulher, porque lá na África não tem isso. Então, ela precisa disso. Segundo, como eles são uma cultura muito machista, eles não aceitam muito a liderança de mulher. Então, ainda precisam levantar um casal para dar continuidade ao ministério lá. E que as irmãs que estão lá com ela possam ter um bom entrosamento, não é que elas não tenham, mas que isso possa se manter firme para que a obra do Senhor possa romper ali, em Guiné-Bissau. Amém? Deus Santo, poderoso, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é conosco. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos livrado de todo mal. Tem livrado, ó Deus, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é fiel. Pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra, ela se cumpre a cada dia. Por isso, Senhor, eu te apresento a vida da irmã Adriana. Sê com a tua serva, Senhor. Cuida dela ali naquele lugar. Supre as suas necessidades. Ó Deus, em meio ao isolamento social, que ela tenha mantimento para se manter. Que o Senhor possa impactá-la com a paz do Senhor, com a alegria do Senhor. Ó Deus, que as irmãs que ali estão com ela, também, ó Deus, possam, ó Senhor, a cada dia amar aquele projeto, aprender a língua. Ó Deus, ter a capacidade de aprender o dialeto, ó Senhor, para se aproximar cada vez mais daquelas comunidades, daqueles homens, mulheres e crianças. Abençoa a escola ali, ó Deus, para que as crianças continuem sendo evangelizadas e assim as famílias sejam alcançadas pela palavra do Senhor.
Deus, providencia, ó Deus, para que a tua serva possa retornar ao Brasil, ó Deus, e vir matar a saudade da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, cuidar da sua saúde. Deus, que o Senhor possa mover os céus, mover situações, ó Deus, tirar montanhas de um lugar e colocar em outro, para que, ó Deus, a tua serva possa chegar aqui. Te pedimos, Senhor, abençoe aquelas irmãs que estão ali com ela. Ó Deus, abençoe, ó Deus, aquele projeto através daquela escola. Deus, que vidas sejam impactadas, que vidas sejam evangelizadas, que vidas sejam curadas através daquele trabalho missionário. Também te pedimos, ó Deus, por cada projeto missionário, ó Deus, ao redor do mundo. Deus, projetos que estão em Moçambique, no Senegal, ó Deus, em países, ó Deus, que nós não podemos mencionar aqui, mas tu sabes, ó Deus, tu sabes das necessidades dos teus servos, ó Deus, que estão ali no campo, ó Deus, que tem sofrido, ó Deus, com a rejeição, com o ataque, com a perseguição. Que o Senhor guarde-os, ó Deus, como a menina dos teus olhos, mas que a semente do Evangelho possa ser plantada, possa frutificar em nome de Jesus. Deus, que a oração possa impactar as nossas vidas, possa transformar as nossas mentes, possa mudar, ó Deus, uma situação, possa fazer da igreja do Brasil uma igreja, ó Deus, que intercede, que se coloque na brecha, uma igreja que cumpre o ID do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, impactar